Beleza, galera? Aqui é Darley da V8 Mecânica, esse é o nosso canal Plantando Oficina. Vou mostrar para vocês aí um vídeo. Hoje seria o vídeo para fazer aquela resposta aos inscritos do canal, né? Solucionando aquelas dúvidas, tentando dar uma dica para o pessoal que está com dúvida aí. Mas eu vim aqui na oficina para ver como estava o andamento de um serviço e vou dar uma dica para vocês sobre ele. É sobre esse Fiesta aí, com motor Zetec Rocan, que veio para limpar o sistema de arrefecimento. Bacana? Eu vou mostrar para vocês um detalhe aí, galera, que costuma ser muito importante e às vezes o pessoal acha que não é tão relevante. Esse carro veio para fazer a revisão do sistema de arrefecimento. O cliente disse que já tinha gastado uma grana com esse carro e que ele continuava vazando água e ele não sabia por onde estava vazando. Eu expliquei para ele o seguinte: quando acontece esse tipo de situação, não tem muito o que fazer, a gente tem que parar o carro, colocar a pressão no sistema de arrefecimento e ver por onde vai vazar essa água. E ela pode vazar por inúmeros lugares diferentes aqui. E a primeira hora que a gente colocou pressão nesse carro, já identificamos aqui vazamento na carcaça da válvula termostática. Bacana? Como que a gente procedeu? A gente tirou a carcaça da válvula termostática, identificamos aqui, ó, bem nessa beiradinha aqui, ela estava vazando, tá vendo? Onde está sujo aqui. O pessoal tentou entupir de cola aqui para poder tentar, possivelmente, parar esse vazamento, que não foi bacana, acabou não resolvendo o problema. Trocamos a válvula termostática, colocamos uma nova e esse problema aqui foi solucionado. Nós colocamos aquela válvula termostática novinha ali e ficou bacana. Inicialmente eu tinha até falado com o cliente o seguinte: eu prefiro trocar a carcaça da válvula termostática com a válvula termostática. Porém, ele falou com a gente que essa válvula termostática era nova, então nós permanecemos com ela, que é uma válvula termostática eletrônica, tá, galera? É aquela válvula que fica lá atrás, perto daquela braçadeira grandona lá, ó. A válvula de alumínio, beleza? Trocamos essa a carcaça da válvula termostática, colocou a válvula nova e acabou vazando água aqui no sensor de temperatura. Agora, o porquê que ele vaza no sensor de temperatura? Esse sensor de temperatura, ele tem esse anelzinho aqui, esse anelzinho pequenininho, que ele resseca depois de um tempo. E ele não aceita uma reinstalação. Ele não aceita você retirar de uma carcaça de válvula e colocar em outra. E como ele começou a vazar quando a gente fez a troca da carcaça, tivemos que substituir o sensor, porque esse anel de vedação aqui pequenininho, a gente não conseguiu achar para comprar. E os que a gente tem aqui na oficina não serviram. Até testamos com alguns, mas não serviu, então a gente comprou um novo e fizemos a substituição. Bacana. Isolamos ali o ar quente do carro para evitar que ele dê problema futuramente. É onde eu tinha falado para vocês, tá vendo? Essa mangueira aqui, ó, nitidamente a gente consegue ver, essa aqui é a ponta original da mangueira, galera. Aqui, ó, essa aqui é a ponta original da mangueira. Bacana? Essa ponta original está muito mais fina do que essa parte aqui. Essa aqui está bem mais grossa. E essa parte aqui, ela está sofrendo dilatação, ela está até mole já. Conforme vai chegando nessa parte aqui, ela vai ficando um pouco melhor. Então trocamos essa mangueira. Trocamos essa mangueira aqui também, que já está toda inchada, tá dando para ver aqui, ó. Vou ver se eu vou conseguir tirar essa braçadeira aqui com a mão, que eu tô todo avacaiado, hein, galera? Aí. Deu para ver nitidamente aqui que ela está sofrendo uma deformação muito grande, né? Então, essa mangueira tem que ser substituída. Se no seu carro tiver qualquer tipo de mangueira que estiver desse formato aqui, você pode substituir sem medo, porque se você não fizer a substituição dela o quanto antes, ela vai estourar justamente nesse pedaço aqui e seu carro vai te deixar na mão, beleza? Fizemos a substituição dessa carcaça, trocamos algumas abraçadeiras que foram aparecendo no vazamento, só que ela não aparece de cara não, galera. Aqui funciona da seguinte forma: você colocou a carcaça, instalou tudo no local, colocou pressão no sistema, ele apareceu um ponto de vazamento. A gente trocou uma abraçadeira, apertou ela, tem que deixar mais 4 horas aproximadamente na pressão. Apareceu outro ponto de vazamento, outra abraçadeira, aperta ela se for o caso, se for necessário faz a substituição, mais 4 horas na pressão. Esse processo, galera, esse processo é um processo muito demorado. Eu peço inicialmente aos clientes aqui na oficina
pelo menos 2 dias para fazer essa manutenção, no mínimo 2 dias, mas a gente não sabe realmente quanto tempo vai demorar, vai variar de carro para carro. Esse carro, por exemplo, a gente identificou alguns problemas. A gente conversou com o cliente aqui no sábado, falou com ele que tinha aparecido um novo ponto de vazamento e que, como a gente não ia trabalhar no domingo, a gente ia entregar o carro aqui para ele na segunda-feira, porém eu deixei esse carro na pressão para ver se apareceu outro ponto de vazamento. E foi o que aconteceu, apareceu outro ponto de vazamento. Eu vou mostrar para vocês onde foi. Cheguei aqui na oficina, eu vi o chão ali um pouco molhado. Aqui, ó, a parte de baixo dele está um pouquinho molhada, beleza? Manômetro de pressão, eu tinha deixado ele com um bar de pressão. Nesse momento ele baixou aí aproximadamente 200 milibar de pressão. Não é tanto, porém identificamos o ponto de vazamento. Vou mostrar para vocês onde está vazando água nesse carro nesse momento agora, hein? Ó, no meio do carro e olhando lá na parte de baixo, bem lá embaixo, aqui assim mais ou menos, a gente consegue ver que está bem molhadinho o carro, tá vendo? Aqui, ó. Aqui assim mais ou menos, está todo molhado. Quando molha naquela parte ali, tem 3 pontos que podem estar com vazamento. Um pode ser essa mangueira grandona, o outro ponto pode ser nessa outra mangueira, vou mostrar para vocês aí, nessa outra mangueira aqui em cima, ou pode ser o ponto onde está vazando desse carro, que é nessa canaleta aí, ó, na lateral do radiador. Deixa eu ver se vai dar para mostrar para vocês que ela tá meio vermelha, meio avermelhada. Aí, deu para ver, né? Tá meio avermelhada e isso está acontecendo até lá embaixo, até lá na parte de baixo do radiador. Vou tentar mostrar mais embaixo um pouquinho. Aí, ó. Toda essa extensão está molhada até chegar lá embaixo. Aí funciona da seguinte forma, galera. Tem pessoas que quando acontece esse tipo de situação, tira o radiador, manda colar novamente aquela lateral e instala no carro novamente. Porém, como a gente trabalha com revisão aqui na oficina, a gente vai ter que colocar pressão novamente no veículo. E depois que coloca a pressão nele novamente, a pressão que coloca é de 1 bar, viu, galera? Vou mostrar para vocês aqui de novo, tem muita gente que tem dúvida. A pressão a gente vai colocar aqui no reservatório de expansão. A gente vai colocar a pressão aqui de 1 bar. Deu para ver? Coloca aqui a pressão de 1 bar. E essa pressão vai ficar em todo o sistema do carro. Onde passar a água vai ter essa pressão. Então o que acontece? O pessoal às vezes, em algumas situações, pede para trocar essa lateral, para passar uma cola nela, e fala para instalar no carro. Porém, no início, quando eu abri a oficina aqui, hoje, isso já não acontece mais, muitas pessoas que faziam esse tipo de serviço ficavam no prejuízo, pelo seguinte: tirava o radiador, ele pagava para poder fazer a substituição do radiador, levava num amigo dele, ou num conhecido, seja lá quem for, para fazer para colar essa lateral do radiador, colava, aquela lateral ali realmente não vazava mais, porém vazava do outro lado. E para colar o outro lado, ficava 80% do valor do radiador novo. Aí fica pesado, né? Então, como que a gente faz? Quando dá problema no radiador dessa forma, a gente tira o radiador e instala um novo. Galera, vocês me desculpem aí, eu acabei perdendo o raciocínio aqui, chegou gente na oficina. Mas o que costuma acontecer com o radiador é o seguinte: troca um lado, manda arrumar um lado, ele estraga o outro lado, e quando estraga o outro lado, fica aí mais ou menos 80% de um radiador novo. Sem falar que a pessoa vai pagar uma nova mão de obra. Então, eu particularmente já aconselho todo mundo, quando dá problema no radiador, a trocar o radiador e instalar um novo. Eu vou pedir a esse cliente, que a gente vai informar para ele ainda, que é necessário substituir o radiador. É necessário substituir o radiador e depois que trocar o radiador, nós vamos ter que deixar esse carro mais de 6 horas na pressão. Por que vai deixar mais de 6 horas na pressão? Porque com 4 horas
na pressão, ele não vazou no radiador. Conforme a gente deixou mais tempo, ele apresentou esse vazamento. E, poxa, Darley, então era melhor não ter colocado pressão, né? De forma alguma, galera. Todo o sistema de arrefecimento, ele trabalha pressurizado. Inclusive, em algumas tampas, ele vem informando aqui, ó, qual que é a pressão de trabalho do sistema. Bacana? Algumas tampas vêm informando. Quer dizer, desculpa, qual que é o máximo suportado pela tampa. A maior parte dos sistemas, tem alguns sistemas que trabalham com 400 milibar de pressão, alguns, tá? Alguns trabalham com 800, alguns trabalham com 1 bar de pressão e alguns trabalham com 1.100 bar de 1 bar e 100 milibar de pressão. 1.1 bar de pressão, bacana? Então, por isso, eu testo pelo menos com 1 bar, no mínimo, eu testo com 1 bar. Porque se a gente não fizer dessa forma, o cliente vai ligar o carro, vai começar a rodar com o carro, e ele, começando a rodar com o carro, vai reparar depois de uma semana, depois de 3 dias, uma semana e meia, que a água do sistema de arrefecimento está baixando um pouquinho. Poxa, Darley, baixou um pouquinho, por que pode ser? Nesse caso aqui seria o radiador. Como a gente já vai substituir ele, vou deixar 6 horas ou mais da pressão, tá? Vai depender de quanto tempo a gente vai demorar para poder conseguir esse radiador. Se a gente conseguir ele, por exemplo, depois do almoço, eu vou pedir ao cliente para que deixe o carro na oficina mais um dia, para a gente testar ele durante a noite toda. Não vazou nada no outro dia, aí sim a gente vai prosseguir com a limpeza do sistema de arrefecimento, que é trocar toda a água do sistema, depois de trocar toda a água, colocar detergente, fazer a limpeza. Depois que fizer a limpeza, nós vamos trocar o reservatório de expansão, colocar água desmineralizada no sistema e aditivo. Bacana? Então é um processo que pode levar aí mais 6 horas. Se a gente conseguir fazer a troca desse radiador na segunda, por exemplo, e deixar ele até a terça com pressão, se na terça-feira de manhã ele não tiver vazado nada, a gente prossegue com a manutenção e vamos entregar o carro para o cliente só na parte da tarde. Brincadeira, né, galera? Tem gente que acha que o negócio é fácil, mas não é fácil, não. Infelizmente, galera, se a gente não prosseguir, não fizer a manutenção dessa forma, o carro não fica bom, não, tá? Não fica bom. A gente já tem bastante experiência aqui na oficina do sistema de arrefecimento e tem algumas coisas que a gente tem que fazer dessa forma, é demorado, porque é um sistema que ele está sendo tratado, um sistema ruim. Se, por exemplo, o carro viesse para cá com uma abraçadeira quebrada ou estourada, se fosse algo desse tipo, seria muito mais simples. Mas ele veio para cá vazando água. E aí a gente tem que sair procurando onde está o vazamento e é bem demorado. Agora, outro teste que a gente tem que fazer depois, quando for fazer a limpeza do sistema de arrefecimento. A gente põe, se quiser pode deixar o manômetro de pressão aqui, tá? Liga o scanner no carro e nós vamos fazer um teste que poucas pessoas fazem, mas que é obrigatório fazer. Na hora que o carro tiver para armar a válvula termostática, quando ele estiver próximo ali de... Esse carro está com etanol, vai armar o eletroventilador próximo dos 105 graus. Quando ele estiver com 100 graus mais ou menos, nós vamos acelerar esse carro até 3.000 giros e deixar ele acelerado. Deixar ele acelerado, isso depois de trocar o radiador, tá? Para ver se ele está tendo um bom fluxo de água e se essa água vai resfriar com o carro em movimento. A gente vai simular o carro em movimento. Então vamos deixar ele com 3.000 giros, ele vai ter que bater em 105 graus, esfriar, esquentar de novo e esfriar de novo. Só assim a gente vai garantir que o carro está tendo uma boa circulação de água, bacana, para fazer toda a substituição e entregar o carro para o cliente com mais segurança. Lembrando que o cliente, depois que a gente entregou o carro para ele, ele vai ter que rodar com esse carro no mínimo um mês e meio aí, olhando a água todos os dias. Porque o fluido de arrefecimento vai continuar limpando todo o sistema, e limpando todo o sistema, ele pode aparecer um novo ponto de vazamento. Já trocamos a válvula termostática, segundo o cliente já foi, válvula termostática não, o cavalete da válvula, segundo o cliente já foi trocada a bomba d'água. Se o pessoal fez uma boa substituição ali, ficou bacana, vamos ter que trocar o radiador, porém ainda falta a junta do cabeçote, a gente não sabe como ela está.
Então a gente tem que ficar atento, o cliente vai ter que ficar atento, porque se passar água para o cilindro, ele tem que parar o carro imediatamente para não piorar a situação. Se bem que isso aí vai mais de sorte. Se passar muita água para o cilindro, dá calço hidráulico de uma vez só, não tem o que fazer, não dá nem tempo do cliente perceber. Se passar pouca água para o cilindro, a água vai baixar aos poucos, ou o carro vai superaquecer, aí queimou a junta do cabeçote. Nós estamos torcendo para isso não acontecer, mas a possibilidade existe. E como ela existe, a gente tem que informar para o cliente, torcer para que não aconteça, tá, galera? Não é um serviço que a oficina gosta de executar. A gente gosta de executar serviços mais simples mesmo, porque também não onera tanto o cliente. Mas se aparecer, nós estamos preparados para poder trabalhar também com esse sistema. Mas a gente torce para que não aconteça, tá? E lembrando mais uma vez, não deixe seu sistema de arrefecimento chegar no estado crítico, porque depois, para dar manutenção, é mais complicado. Bacana? Esse cliente fez a escolha certa, trouxe o carro aqui para a V8 Mecânica. Agora sim ele está sendo bem tratado, fez uma boa escolha. E vamos torcer aí para tentar entregar esse carro para o cliente aí, no mais tardar na terça-feira, e que ele possa usufruir desse bem dele aí por muito, muito tempo, sem ter que ficar parando o carro de novo, não por conta dessa manutenção, que é uma manutenção grande. Pode ter que pare por outros motivos, para trocar um óleo ou algo assim, mas não por conta mais do sistema de arrefecimento. E olhando aqui, galera, ó, tá dando para ver essa sujeirinha aí na beiradinha da tampa de válvulas? Quem conhece já sabe, né? Vai ter que trocar a junta da tampa de válvulas também. Mais uma que eu vou passar para ele aí. Grande abraço aí, viu, galera? Até mais.